Fala aí, seus nerds, tudo bem com vocês? Eu sou o David Oliveira, faço parte do Cachola Nerd, né? Vocês podem acessar depois o nosso blog, né? www.cacholanerd.com.br, e lá vocês vão poder visualizar todos os nossos conteúdos, inclusive as nossas redes sociais, todas elas estão lá, canal no YouTube, tudo vocês vão conseguir acessar por lá. Vejam os nossos artigos e vejam também as informações que a gente está trazendo para vocês lá. Aqui a gente estava fazendo o Drops, né, que são programinhas curtos onde a gente traz as coisas que a gente está lendo no momento. Então, basicamente, o que eu vou falar para vocês aqui é de alguma coisa que eu vi ou li durante esse curto período de tempo. Na verdade, isso que eu vou falar para vocês aqui eu já tinha visto antes, mas eu achei interessante trazer, né? A gente vai falar um pouquinho sobre um conto do H.P. Lovecraft, que é o Chamado de Cthulhu. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre essa obra para vocês, né? Eu sei que existem alguns problemas em relação à pessoa do Lovecraft, né? Porque ele era um cara xenofóbico e extremamente racista, mas a gente tem que levar em consideração também que ele aí construiu uma obra falando sobre horror e falando sobre terror, que é muito importante. No último Drops eu falei sobre o Hellboy. É uma obra que a gente pode falar que tem uma base ali, tem um pezinho em H.P. Lovecraft, por isso que eu trouxe aqui um desses contos para vocês entenderem. Eu trouxe o conto, na verdade, o conto mais famoso dele, o conto aí que fez ele aparecer aí no mundo, né? Então, inclusive, ó, esse é o livro aqui, ó, eu ganhei da minha namorada, certo? Ó, nesse livro aqui a gente tem 5 contos, né? A gente tem aqui o Chamado de Cthulhu, a Sombra de Innsmouth, Dagon, A Cor que Veio do Espaço e O Cão. Tem esses 5 contos aqui nesse livrinho, também eu vou deixar para vocês acessarem. Se vocês quiserem comprar o livro, compra aí pelo nosso link, que vocês ajudam a gente também, né? Que aí ganha um dinheirinho pra gente poder continuar fazendo o nosso trabalho aqui, certo? Então, gente, primeiro, né? Deixa eu falar qual é a sinopse desse livro. Basicamente, o livro, ele é contado por um rapaz. Esse rapaz, ele perdeu o tio dele, né? Se eu não me engano, o nome do tio, aqui, ó, deixa eu pegar para vocês aqui, ó, é George Gamel Engel, né? Ele é um professor aí de línguas semíticas, né, da Universidade Brown, né, em Providence. E esse carinha, ele juntou vários documentos relacionados a um culto esquisito, um culto estranho, né? Basicamente, ele acaba falecendo e deixando para esse rapaz que conta a história os seus bens. Ele vira, na verdade, herdeiro aí do tio dele, né? do Engel. E no meio da papelada que existia do professor, ele acaba encontrando um monte de documentos falando sobre esse culto, né? Um culto estranho aí a um deus antigo, né? Não sei se a gente pode chamar de deus antigo, porque eles parecem mais demônios do que deuses, na verdade. Mas a ideia é essa. Então, o que ele vai fazer? Depois que ele descobre esses documentos, ele vai começar a investigar as coisas relacionadas a essa documentação. E aí vai adentrando ali, né? Dentro, se eu não me engano, o conto ele é dividido em 3 partes, né? A gente tem ali a história do Legrasse, que é a segunda parte. A gente tem o Horror em Barro, que ele começa a entender um pouquinho melhor desse mundo depois que ele vê uma escultura que estava na casa do tio dele junto com esses documentos, e é uma escultura de um ser estranho, com uma fisionomia que mistura o ser humano com um polvo, e com asas de dragão, uma pele escamosa, patas com garras. Então ele mostra aí um ser que não seria capaz que nós, seres humanos, não seríamos capazes de entender, né? Essa é a ideia. Isso também é o principal aí do horror do Lovecraft, né? São seres que a compreensão humana ela não consegue alcançar. E isso faz com que o horror seja maior, porque o medo do desconhecido é sempre uma coisa complicada. A gente sempre fica com aquele tenso, né, quando a gente
não entende as coisas direito. Então, esse conto, ele começa falando aí do horror em barro e aí ele vai seguindo aí pro conto do Legrasse, que na verdade só tem relação ao tio dele, não é um cara que ele acaba conhecendo, que esse rapaz, se eu não me engano, não mostra o nome do rapaz, eu não lembro de ter visto o nome no conto. É uma pessoa comum, poderia ser você, por exemplo, né? Então, o Legrasse, ele fala sobre uma tribo, um culto no pântano, acho que da Louisiana, se eu não me engano, um culto voodoo, né? Ele sempre vai relacionar algumas coisas africanas, ou de estrangeiros, né? O H.P. Lovecraft, ele além de racista, ele era xenofóbico, né? Então, ele não gostava de pessoas orientais, de judeus, apesar de ter sido casado com uma judia. Então, ele acaba vendo o outro, né? O cara que é estrangeiro, que vem de fora, de um jeito complicado. Ele sempre vai enxergar as criaturas dele nessas pessoas que vêm de fora. Se, por exemplo, ele chegasse, os personagens dos contos chegam num lugar novo, essas pessoas provavelmente faziam parte de um culto ou eram seres de outra dimensão, alguma coisa nesse sentido. Então, nos contos dele, os estrangeiros eles vão ser vistos dessa forma. Eu vou fazer um podcast falando só sobre H.P. Lovecraft e lá eu vou mencionar bem, inclusive vou colocar trechos do livro aí falando sobre esse tipo de coisa. Então, no conto ele vai falar sobre essa, e a última parte, se eu não me engano, é a loucura vinda do mar, onde ele vai relacionar várias datas que vão aparecendo, né? Só para contextualizar, a figura que ele vê na casa do tio dele, ela é feita por um escultor amador, né? E que ele enxerga essa escultura através de um sonho. Só que essa escultura, ela acaba se batendo muito com uma outra escultura que é vista nos pântanos pelo Legrasse, que é esse inspetor. Ele é um policial e ele, ao atender um chamado que é relacionado a esse culto nos pântanos, eles acabam encontrando uma outra figura que era muito parecida com o que esse escultor tinha feito. E é claro, eles nunca tinham se relacionado, o escultor e o Legrasse nunca tinham se relacionado. Só uma coisa, né? Esse culto no pântano acontece no passado, e o que o escultor traz aí para o tio falecido, ele é uma escultura que ele fez mais recentemente, né? Não na data atual, no presente, né? Lembrando, gente, tá, que a história se passa em 1920, né? 1920, 1930. Então, na época, inclusive, né, do próprio H.P. Lovecraft, as histórias elas vão vertendo naquela época, tá? Então, na Loucura Vinda do Mar, ele relaciona várias datas e eventos. O escultor, ele sonha com uma coisa em uma determinada época e tem acontece várias coisas com ele, relações psicológicas que vai acontecendo com o próprio escultor, e essas coisas vão sendo relacionadas lá com os eventos que vão acontecendo através desse marinheiro e de uma tripulação que acaba enfrentando uma outra tripulação um confronto aí no meio do mar, uma das tripulações estava enlouquecida, acaba aparecendo uma ilha misteriosa, um monte de coisa, tá, gente? E essas coisas elas vão se relacionando, né? Então o conto ele é dividido nessas três partes e você vai encaixando as peças conforme vai passando. Inclusive, uma dica para vocês, prestem bastante atenção nas datas, né? As datas elas se relacionam e os eventos que acontecem aí ao longo do mundo inteiro também vão se relacionando, né? Então, o que a gente pode tirar dessa história é que ele vai aprender ou vai conhecer sobre um culto esquisito, né? Esses cultistas, eles cultuam um deus estranho que é um ser que atravessa dimensões, que veio do espaço e que é um ser que nós humanos não conseguimos compreender direito, né? Então, inclusive o nome Cthulhu
não é assim que se fala, um jeito de se falar que os humanos não conseguem pronunciar. Então tem uma coisa meio chulo, né? Como se você estivesse cuspindo, chulo, né? Então eu acho que tem alguns livros do H.P. Lovecraft que ensinam a falar, porém essa é a ideia, né, do conto, de você ter um horror que foge ao que você consegue compreender como ser humano. E isso talvez seja o principal fato dos contos dele serem exatamente horripilantes, porque a gente lida com coisas que a gente não conhece, isso é muito legal. Agora a parte ruim. A gente vai ter frases e partes no texto que são horríveis, que vão falar dos imigrantes, de pessoas de fora. Ele tem um problema também com marinheiros, as pessoas que vêm do mar, ele tem uma ojeriza, assim. Toda vez é um marinheiro mestiço que acabou apunhalando alguém, ou matando alguém, ou fazendo parte de um culto. Então todas as pessoas que fazem parte do culto são negros, ou são orientais, ou são judeus, ou são marinheiros que estão passando ali. Tem um pouco a ver também dele ter, se eu não me engano, acho que a cidade onde ele morava, se não me engano, é Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, é uma cidade portuária, então tinha esse fluxo, né? Então tinha essa coisa também. Mas em vários momentos do livro você vai encontrar frases complicadas. Quer ver? Eu vou pegar uma aqui para vocês, ó. O professor foi acometido enquanto voltava do barco de Newport, caindo de repente, segundo testemunhas, após ir de encontro a um negro de aparência náutica. Só para vocês terem uma ideia das coisas que ele vai colocando no livro. Essa parte que é complexa, né? Mas a gente pode entender um pouco também, porque a época, como ele foi criado também, ele era um cara aristocrata que foi perdendo as coisas durante a vida. Ele tinha uma visão da aristocracia um pouco complicada. Por exemplo, ele achava que trabalhos menores não eram para ele, por isso ele não trabalhava, mesmo que ele estivesse passando necessidades, né? Ele queria ser escritor, só que ele achava que criar ficção era uma coisa de gente menor, então ele queria fazer poesia, só que não teve tanto sucesso assim. O que ele conseguiu grande sucesso foi realmente fazendo isso aqui, né? Fazendo esses contos de horror. A escrita dele, vocês vão reparar que é uma escrita meio arcaica, né? Apesar que eu acho que a maioria dos livros de agora já vem aí com uma boa edição, e aí vocês conseguem entender a maioria das coisas. Mas se você pegar um livro mais antigo, talvez você encontre aquele inglês mais arcaico. Gente, é isso, né? O conto é esse. Leiam o conto, é muito bom. Vou deixar aqui, né, depois para vocês o enderecinho ali para vocês poderem comprar. Vocês podem comprar ele pela Amazon ou por alguma outra editora, né? E é bem interessante, se eu não me engano, essa editora aqui, eu não vi a editora, mas não tem problema. Excelsior, né? Bookstore, Excelsior Bookstore. Então, vocês podem... Leiam esse conto, porque é bem interessante, tá, gente? Vocês vão ver, reparando ali. E tem que ter uma certa suspensão por conta dessa parte do racismo e da xenofobia. Tentem ir por um outro lado, apesar de ser bem complicado. E assim, não é passando o pano nem nada. É uma parte complexa mesmo. Só que é uma parte também que é uma coisa da época dele. E uma coisa... a gente também vê a obra de um outro ângulo, o ângulo onde ele cria as tensões, cria o horror, cria, né, as outras coisas relacionadas a isso. Beleza? Então é isso, tá, gente? Não esqueçam de acessar as nossas redes sociais, vai estar tudo lá no nosso site, no www.cacholanerd.com.br. Acessem lá, vai ter nosso canal no YouTube, os podcasts lá no CacholaCast. Vocês podem acessar também pelo Spotify, é só entrar lá no Spotify como CacholaCast e vocês vão encontrar. Tá no começo, tá, gente? Se eu não me engano, acho que tem 8 episódios, a gente vai pro 9º episódio essa semana, então dê uma olhadinha lá, certo? Então, falou, galera, até a próxima!